Bem-vindos a esta celebração. Tenhamos presentes as seguintes intenções. 16º aniversário de falecimento de Maria Fernanda Brito Pedrosa e marido. Aniversário de falecimento de Manuel da Cruz Correia e esposa. Maria Carolina Oliveira Figueiredo. Ação de graças a São Bento, Nossa Senhora da Ajuda e Santo Amaro. António Gomes de Barros e esposa. João Alves Correia, esposa, irmão e cunhados. João Gonçalves de Brito e cunhado Amadeu. Fazemos feriado para celebrarmos e valorizarmos o sacramento da Eucaristia. Com pão e vinho já se passa o caminho. É da nossa vida a gente sentar-se à volta de uma mesa, colocar nela o pão e o vinho, o resto vem por acréscimo, e fazer a festa. Celebramos vitórias, fazemos amigos, criamos laços, tomamos decisões, despedimos-nos, geramos comunhão à volta de uma mesa. Comer e beber, mais do que matar a fome e a sede, é fazer a experiência do alegre convívio e da fraterna amizade. Mais uma vez, Jesus fez do pão partilhado o sinal do seu amor e da sua vida, dada por cada um, dizendo que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Quem come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Celebremos esta Eucaristia com renovada alegria e com fé. De pé cantamos.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Fizemos feriado, não fomos à escola, não fomos ao trabalho e aqui queremos ter hoje uma memória agradecida e queremos ao mesmo tempo partilhar a herança da nossa fé, que é a celebração da Eucaristia. Quero saudar cada um de vós, mas de forma muito particular, ao convite que fizemos aos meninos e meninas que há dias fizeram a festa da Eucaristia e que fizeram a sua profissão solene de fé, a estarem presentes aqui nesta celebração. Não é a primeira comunhão, mas é sobretudo esta comunhão que nós queremos ter uns com os outros, junto àqueles de quem mais vós gostais e estimais, os vossos pais e os vossos catequistas, e ao mesmo tempo toda esta comunidade que olha para vós com esperança. Porque sabemos que nem sempre a nossa vida é condizente com aquela que é a vontade de Deus. Vamos abrir o nosso coração e sem medo, sem máscaras, a Deus que tudo conhece e tudo vê, lhe pedimos perdão. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Então, sentados, vamos acolher a palavra de Deus. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: recorda-te de todo o caminho que o Senhor, teu Deus, te fez percorrer durante 40 anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. Atribuou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, e te conduziu através do imenso e temível deserto, onde serpentes venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi Ele quem, da rocha dura, fez nascer a água para ti, e no deserto te deu a comer o maná que teus pais não tinham conhecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Jerusalém, louva o teu Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão com o sangue de Cristo. Não é o que partimos a comunhão com o corpo de Cristo. Visto que há um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos do mesmo pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos uma festa bem querida a todo o povo cristão, a festa do corpo de Deus. Esta festa que já tem longa história, que já tem a sua origem no século XIII. E ao longo dos séculos, esta festa foi-se intensificando e foi-se criando algumas tradições que ainda hoje permanecem, como as procissões ao Santíssimo Sacramento, em tantas cidades, em tantas comunidades
paroquiais. Mas eu creio que de forma bem concreta, o feriado que hoje fazemos todos, e nós, Portugal, que ainda mantém este dia como feriado, se reveste de duas grandes atitudes. A primeira é, sobretudo, para agradecermos e a segunda, para adorarmos. Há momentos antes da celebração, tivemos a ocasião, assim como aconteceu em todas as paróquias da nossa unidade pastoral, hoje, ao longo da manhã, tivemos a oportunidade de termos tido um pouco do tempo de adoração. E o tempo de adoração não tem que ser um tempo preenchido com orações e com palavras e com cânticos, mas o tempo de oração tem que ser de quem se coloca diante de Deus como um simples adorador, para pensar na sua vida, pensar nas suas preocupações, nas suas angústias, nos seus sonhos, nos seus projetos, porventura aquilo que a vida vai nos surpreendendo ainda pela positiva. E nestes momentos de adoração, em que nós paramos um pouco também da azáfama que a própria circunstância da sociedade e da comunidade nos vai criando, nós colocamos-nos diante de Jesus. E este Jesus não tem nada para nos dizer. Porquê? Porque ele coloca-se numa atitude contrária, sobretudo de quem dá todo o seu tempo, sobretudo para nos escutar. Eu creio que esta deve ser também a nossa atitude que nós temos neste momento da celebração. Mas se estamos aqui para adorar, estamos também aqui, sobretudo, para agradecer. E vós vede que este dia da solenidade do Corpo de Deus remete-nos para um dia bem importante, que ainda celebramos há pouco tempo, que é, sobretudo, a Quinta-feira Santa. E esse dia em que Jesus, num encontro muito íntimo, num encontro muito pessoal com os seus discípulos, antes de sofrer a paixão, morte e a crucifixão, deixou aos seus amigos, que foi, sobretudo, a última ceia. E aquele gesto, caríssimos cristãos e amigos, desde os mais pequeninos aos mais velhos, que Jesus teve na última ceia, quando ele disse: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, fazei isto em memória de mim. Aquilo que nós fazemos sempre que nós celebramos a Eucaristia não é um teatro, não é uma repetição. Mas quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós preferimos a mesma expressão, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, é aí que a presença de Jesus se torna entre nós. Ai, se nós vivêssemos isto com fé. Se nós vivêssemos isto com fé, a nossa vida teria um lado positivo muito maior. Se nós vivêssemos isto com fé, nós daríamos muito mais valor ao domingo, sendo que domingo não é o fim de semana, mas o domingo é o primeiro dia da semana. Não é o dia do pijama, mas é o dia em que nós nos encontramos como comunidade, encontramos-nos como família. Em que vimos aqui sobretudo para quê? Vimos aqui sobretudo para agradecer uma semana que passou. E na nossa vida, caríssimos amigos, não há nenhuma semana igual à outra, ainda que todos os dias sejam iguais. Temos a segunda-feira, temos a terça, temos a quarta, mas a vivência e as circunstâncias de cada um desses dias são completamente distintos. E por isso o domingo para o cristão, assim como a quinta-feira que nós hoje estamos a celebrar, é o dia sobretudo para nós fazermos memória. E vede que em primeiro lugar nós fazemos memória, e saber que a nossa memória não pode ser uma memória órfã, mas a nossa memória tem que reconhecer que na nossa vida há pessoas que marcam o ritmo da mesma, ou que marcaram o ritmo da mesma. E eu hoje olho para estas crianças que há dias fizeram a primeira comunhão. E gostaria que hoje também nós fizéssemos um exercício de memória. E sobretudo nós pensarmos o dia da nossa primeira comunhão. Podemos não saber o dia cronológico, mas algum momento, alguma circunstância, alguma pessoa marcou esse mesmo dia. Se eu perguntasse a estas crianças que estão aqui qual é a memória maior que elas tiveram do dia em que fizeram a sua primeira comunhão, certamente que elas ainda têm uma memória muito fresca daquilo que se passou. Muitos de vós já vão longos anos, alguns até longas décadas, mas certamente que nós mantemos esta memória fresca, porque sabemos que aquelas pessoas que marcam a nossa vida permanecem para sempre. Mas é importante, caríssimos cristãos, nós hoje também reconhecermos que o pão que Jesus hoje nos dá é um pão muito simples. E o pão que daqui a momentos nós iremos colocar sobre o altar de Deus é este pão simples para quê? Eu creio, caríssimos cristãos, e a leitura que eu faço, a leitura pessoal, que como padre, como ser humano, eu faço do pão simples que Jesus hoje coloca na nossa vida, eu creio que a grande interpelação que Deus me faz a mim e que se calhar através da minha palavra te faz também a ti nesta celebração, é uma palavra muito simples. Assim como o pão é tão simples, não desperdices a tua vida, não desperdices
o tempo da tua vida, porque tempo perdido não volta atrás. Repito, tempo perdido não volta atrás. E quando nós somos capazes, caríssimos cristãos, de viver na simplicidade, então nós reconhecemos que o pão da Eucaristia que nós vimos buscar domingo após domingo é um pão com todos os sabores e é um pão com todos os valores. Em primeiro lugar, é o pão da fortaleza. Hoje todos nós apresentamos com muita força diante dos outros, com uma atitude muito vigorosa diante dos outros. Mas muitas vezes esta atitude vigorosa que nós transparecemos no exterior é um reflexo bem concreto da fragilidade que nós sentimos no interior. Nunca o ser humano, a qualquer altura da história, se sentiu tão só, tão desmembrado e tão irreconhecido como nós hoje nos situamos, apesar das facilidades da comunicação e, quem sabe, até do grande desafio que a inteligência artificial tem e traz no mundo que teremos de abraçar e que teremos, sobretudo, de enfrentar. Mas este não é só o pão da fortaleza, tem que ser também o pão da esperança. E vede que quando nós falamos da esperança, nós não falamos do dia de ontem, porque o dia de ontem já não foi esperança, o dia de ontem é história. A esperança remete sempre para um futuro, porventura um futuro mais longínquo ou porventura um futuro mais próximo. Mas a esperança é aquilo que eu ainda não vejo, tenha óculos ou não tenha óculos. E, portanto, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu dito, tudo aquilo que eu projeto, tem de ter um sabor de eternidade. Nós pensamos, caríssimos cristãos e amigos, que o céu só começa quando esta máquina deixar de bater. Estamos completamente enganados, porque o céu começa já aqui. Onde somos capazes de construir a paz, aí está o céu. Onde somos capazes de desenvolver a capacidade de escutar os outros, aí estamos a construir o céu. Quando somos capazes de ter uma dose suficiente de paciência e de tolerância ao outro que pensa diferente de nós, ao outro que tem sensibilidades diferentes de nós, e falo na relação entre marido e esposa, falo na relação entre pais e filhos, filhos e pais, netos e avós, netos e tios, professores e alunos, catequizandos e catequistas, equipas de futebol, partidos políticos, é aí que nós começamos a construir o céu. Porquê? Porque o ser humano se entende, o ser humano se une, sabendo que o céu que começa aqui é uma espécie de trampolim, assim podemos dizer, uma espécie de trampolim para um dia virmos a conquistar a eternidade. E para isso, caríssimos cristãos, há uma doença que todos nós temos que nos curar. E a doença que nós temos que nos curar é aquilo que nós denominamos de anemia espiritual. O que é a anemia? É falta de glóbulos no sangue. E isto se passa na vida do cristão. Um cristão que não se nutre com o pão da Eucaristia é um cristão desnutrido. Uma árvore, ou a intensidade e a fortaleza de uma árvore, não se mede pelo seu fruto, não se mede pelas suas folhas, não se mede pelos seus ramos, não se mede pelo seu tronco, mas a fortaleza de uma árvore mede-se pelas suas raízes. Ora, se tu não regas as tuas raízes, onde encontras Cristo, com a oração, com a palavra e com a comunhão, que frutos cristãos é que tu queres dar ao mundo? Esta é a segunda interpelação. Mas o pão que daqui a momentos vamos buscar é também o pão da generosidade. Quem recebe tem capacidade para dar. Quem já fez uma experiência íntima de Deus e sentiu a presença e a paz de Deus nas suas vidas, não a vai guardar apenas para si, mas porque experimentou algo que é bom, vai também transmitir aos outros. Imaginai que daqui a um momento nós íamos comer uma pizza a um sítio qualquer e vós gostaste muito de provar aquela pizza. Vós amanhã, quando chegares à escola, dizer: olha, colega, eu ontem fui àquele sítio, comi uma pizza, tu tens de ir lá provar, porque aquilo é muito bom. Se passa o mesmo connosco e na nossa experiência cristã. E às vezes, caríssimos cristãos, e desculpem lá a expressão, nós às vezes somos muitas vezes cristãos quase de toupeira, sabeis? A toupeira que não vê nada, mas que lá debaixo da terra vai escavacando e dá cabo de tudo. O mesmo se passa connosco cristãos. Podemos afirmar cristãos, podemos até ir à comunhão sempre, até podemos ir à Eucaristia todos os domingos, mas podemos ainda nunca ter feito a experiência de Deus. E é aqui que muitas vezes nós notamos que há cristãos que rapidamente têm um exponencial de animação, mas depois rapidamente se deixam desmoronar e já estão completamente na estaca zero. A conversão, a mudança para Deus, não é uma mudança automática,
mas é um processo contínuo que nós vamos vivenciando e que nós vamos experimentando todos os dias. Estou quase a terminar. A Eucaristia, por último lugar, implica união a Cristo, implica união ao próximo. O facto é que todos nós temos olhos para ver de que o mundo nem está voltado para Deus, nem está unido. Vemos muitas vezes uma fé sem espiritualidade, vemos cada vez mais o desprezo dos sacramentos, de forma concreta a Eucaristia, vemos a ausência dos cristãos, vemos a perda do sentido do pecado e vemos comportamentos completamente contraditórios à fé que dizemos professar. Mas a realidade não fica apenas por aqui. Nós sabemos que a nível da realidade humana e terrena, pauteia cada vez mais na nossa cabeça e nos nossos neurónios o Deus dinheiro. Ele faz falta, mas tanta coisa fazemos por ele que muitas vezes não temos moral nem ética para respeitar o espaço do outro, a oportunidade do outro, sabendo que o outro tem tanta dignidade quanto eu, de ter um posto de trabalho, de levar um salário digno para a sua família, de ter acesso a uma habitação onde a entidade bancária não espreme os pobres ao máximo, privilegiando, enaltecendo cada vez mais os ricos, com capacidade de expropriar aquilo que os mais pobres, face às responsabilidades com a banca, não conseguem, sobretudo, manter. Mas um homem que se entrega a si, sem referência a Deus, é certamente o ser humano que sente à vontade para explorar, para matar, para fuzilar e para expropriar. E isto reflete-se no desemprego dos mais jovens, no enquadramento dos fluxos migratórios e dos refugiados, e basta ver aqui, até no nosso contexto de Barcelos, as novas questões de segurança, cada vez mais emergentes, e ainda uma educação cuidada para saber lidar com a internet e com a inteligência artificial que há momentos atrás eu referi. É preciso ter os nossos olhos postos em Cristo. Diante de Deus, somos todos adoradores. A toalha está posta. O mesmo é dizer, ir da missa para casa sem a Jesus receber é como ter a mesa posta e recusar-se a comer. Dizei-me, credes em Deus Pai, que pela Santa Eucaristia é bendito, louvado e reconhecido no seu amor? Credes em Jesus Cristo, que pela Eucaristia fortalece a sua amizade com cada um de vós e vos une uns aos outros no mesmo amor? Credes no Espírito Santo, que invocado na celebração da Eucaristia,
transforma os dons do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus? Credes na Igreja que vive da Eucaristia, dela se alimenta e por ela cresce continuamente? Credes na ressurreição prometida a todo aquele que comer do pão santo da Eucaristia? Credes na vida eterna, que de certo modo nos é dada já como penhores, como sinal e garantia cada vez que celebramos a Eucaristia? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, Jesus bate à porta da família para partilhar com ela a ceia eucarística, sacramento da nova aliança. Correspondamos ao seu apelo, invoquemos a sua intercessão e digamos: aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Igreja, para que seja sempre a casa aberta do Pai, pronta a oferecer acolhimento, alimento e acompanhamento a todos os seus filhos e filhas. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos que governam, para que promovam políticas justas e eficazes de combate à grande pandemia da fome e da pobreza, garantindo a todos o pão de cada dia. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelas nossas famílias, para que saibam partilhar a oração diária e a comunhão eucarística, de modo a crescerem no amor e a tornarem-se verdadeiras igrejas domésticas. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelas crianças que, por estes dias, fariam a sua primeira comunhão, para que este tempo de expectativa prepare e dilate os seus corações para acolherem a presença transformadora de Jesus nas suas vidas. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos nós, para que o Senhor nos ensine a viver a intimidade e a familiaridade com Ele, na comunhão com a Igreja, povo de Deus, através dos sacramentos, especialmente no memorial da Eucaristia. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Senhor nosso Deus, fazei que as nossas famílias se tornem lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas, onde se vive e cuida da alegria do amor. Por Cristo nosso Senhor. Podeis sentar.
Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz que estas ofrendas misticamente simbolizam, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno Omnipotente, é com grande alegria que vos louvamos e vos bendizemos pela aliança que fizeste com o vosso povo no Sinai. Nós vos louvamos e vos bendizemos pela nova eterna aliança concluída no corpo e no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho. Na noite da sua passagem deste mundo, fez dom da sua vida para a expiação dos nossos pecados, introduzir-nos de novo na vossa família. Nós vos louvamos e vos bendizemos pela presença sacramental de Cristo entre nós, onde Ele é fonte de energia vital, começo de transfiguração do mundo, início da vida do reino que nos espera. Nós vos louvamos e vos bendizemos pela comunhão eucarística, onde nos unimos a Ele e por Ele, a vós e a toda a humanidade, fazendo de nós um povo de irmãos, mensageiros do Evangelho e da paz, testemunhas da esperança do reino. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, a vossa Igreja, dispersa por toda a terra, visível no rosto desta comunidade de Gilmonde, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo José, seu Bispo Auxiliar Delfim e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de forma particular aqueles que nos transmitiram a herança da fé e que definitivamente já se encontram com Deus. A todos admiti-os na luz da vossa presença, mas tende misericórdia de nosso Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu esposo José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Eu gostaria de chamar aqui junto de mim as crianças que fizeram a primeira comunhão e as que fizeram a profissão de fé, está bem? Subiam aqui junto de mim, está bem? Subam, por favor. Metade de cada lado, está bem? Assim a comunidade vê também os vossos rostos bonitos, daqueles metade para cada lado, está bem? Isso. E vamos então todos, como eles, dar as nossas mãos e vamos cantar a oração que Jesus nos ensinou. Livrai-nos do mal, Senhor, dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos e hoje diz a cada um de nós: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Sobre o pão simples que é Jesus, que aqui está no altar, a grande recomendação que Jesus nos dá a todos nós é para nós não desperdiçarmos o nosso tempo, para nós não desperdiçarmos a nossa vida. E a vossa vida não veio de vós, mas veio de alguém que está aqui convosco, ao qual neste momento também, enquanto nós vamos cantar, eu gostaria que vós regressasseis aos vossos lugares e saudasseis os vossos pais. Saudai-vos na paz de Cristo.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada. Dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Aqui viemos buscar o pão, aqui viemos buscar a palavra, aqui viemos buscar a fortaleza, aqui viemos buscar a esperança. Aqui viemos buscar o conforto de estarmos uns com os outros, na simpatia de cada um de vós, de forma muito particular. As crianças do 3º ano e do 6º ano, a quem eu quero agradecer a vossa presença, assim também como a presença dos vossos pais. E certamente que naquele momento que vocês receberam a comunhão, em que o ministro dizia o corpo de Cristo, nós dizíamos amém. É o mesmo é dizer, é o Senhor está comigo. Realmente esta presença de Jesus que nós levamos hoje seja para nós, em todas as circunstâncias da mesma, motivo de conforto, de esperança e de motivação para um mundo desmotivado, para um mundo artificial, sabendo que a emoção, sabendo que os sentimentos humanos não podem ser artificiais, nem podem ser camuflados, mas têm que ser lidos, têm que ser interpretados e têm que ser, sobretudo, ajudados. Ir da missa para casa sem a Jesus receber é como ter a mesa posta e recusar-se a comer. Agora esta toalha posta, espero que agora em vossas casas tenhais também a mesa posta para com os vossos poderes partilhar o pão da vida, porque nem só do pão vive o homem, mas também porque o convívio é tão essencial quanto o oxigênio que nós necessitamos para sobreviver. Hoje, à saída do centro pastoral, tendes a Comissão de Festas, que tem a sua feirinha de bolos, cujo fim se reveste das festas que em setembro, à Senhora da Ajuda, nós queremos realizar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz que o Senhor vos acompanhe.